Então, o meu nome é Evan Rigogel. Eu estou aqui para conversar um pouco sobre a saga, a história da Academia Arena. A gente vai fazer isso em 4 blocos e esse é o bloco em que a gente fala sobre a origem da Academia Arena, o nome da Academia Arena, o formato que ela teve no início. Eu sou conhecido no meio das artes marciais e na família Arena como Mestre Gurgel. Sou 6º grau, fui agraciado com o 6º grau na faixa preta pelo meu mestre Álvaro Barreto, com quem eu tive a felicidade de dar os primeiros passos no jiu-jitsu, lá no Rio de Janeiro, minha cidade natal, no bairro de Copacabana, onde me apaixonei por essa arte marcial, fiquei absorvido completamente, nunca deixei de ter os meus afazeres profissionais e estudantis, mas me dediquei ao jiu-jitsu de corpo e alma. Gostei muito da arte marcial e o jiu-jitsu me ajudou na formação do meu caráter e me ajudou também a ser o pai de família, o chefe e a personalidade que eu tenho hoje em dia. E naquela época prestei concurso para o Banco do Brasil, passei e acabei vindo tomar posse numa cidade do interior do estado do Paraná. Nesse período eu fiquei com uma lacuna entre a minha vida profissional e a minha vida de lutador de arte marcial, no caso específico do jiu-jitsu, porque era uma cidade bem pequena e não existia estrutura nenhuma, nem para que a gente pudesse ensinar. E o jiu-jitsu naquela época era uma arte marcial bem conhecida, mas no estado do Rio de Janeiro já tinha alguma coisa forte também já começando em São Paulo, em Manaus, e assim foi proliferando. E na época em que eu saí do interior, vim para Curitiba, a cidade que eu escolhi, já com a minha esposa, que também tinha sido concursada do Banco do Brasil, de São Paulo, e acabou se encontrando comigo e a gente acabou casando, constituímos família e resolvemos, em vez de ir para uns centros maiores, vir para essa cidade de Curitiba, onde eu abracei e comecei no ano de 1990 a ministrar aulas de jiu-jitsu. Depois de 7 anos afastado desse meio, eu tive a felicidade de encontrar um companheiro de banco, que era o mestre Flávio Torres, que, sabendo que eu era praticante de jiu-jitsu e, coincidentemente, ele também foi aluno do mestre Álvaro Barreto, lá no Rio de Janeiro, começou a me reciclar, a gente começou a fazer movimentos lá na Associação do Banco do Brasil, na ABB, aqui no bairro do Tarumã, em Curitiba, e aquilo me acendeu a chama do jiu-jitsu novamente. E ele me disse: Gurgel, você está pronto, você é faixa preta, me deu a faixa preta, era o que faltava para mim, e ele me disse: olha, você tem todo o perfil para poder disseminar essa arte marcial, o meu perfil não é esse, eu sou uma pessoa que gosta do meu trabalho, ele era profissional do Banco do Brasil, gostava de fazer as coisas, mas não de maneira coletiva. E nesse momento eu fiquei com aquela vontade de realmente proliferar essa arte marcial. E comecei a convidar amigos, e um foi chamando o outro. De repente, em 2 meses eu já tinha 50 alunos e a gente começando do zero. Assim, como eu fui o precursor do jiu-jitsu, dessa arte marcial aqui no Paraná, muitas pessoas naquela época que queriam, por ter sido motivado pelo próprio UFC, que estava caminhando, engatinhando aquela época, queria aprender essa arte marcial, que era voltada mais ao solo, eles me procuraram. Então eu tive muitos alunos famosos. A Chutebox naquela época era uma equipe forte, mas basicamente no Muay Thai, e o mestre Rudimar, Rafael Cordeiro, com todos aqueles lutadores que eles tinham, eles foram meus alunos e agregou muita
força à equipe, como eles mesmos dizem, o jiu-jitsu na vida de cada um desses profissionais. De lá para cá, eu tive muitos campeões e fiquei 6 anos na ABB. Eu tive que contar todo esse prefácio, porque isso foi o início de todo foi o legado que eu deixei antes de começar propriamente falando sobre a arena. Porque o Robson, que era naquela época faixa azul, foi o primeiro faixa azul, eu graduei também, adorava jiu-jitsu e adorava treinar todos os dias, e a nossa equipe era uma equipe que treinava 3 vezes por semana, era o horário que eu tinha na ABB. E ele, com essa ideia de formar uma equipe maior, de ter mais horários, de formar campeões e esse coração de empreendedor que ele tem, ele me induziu, ele me entusiasmou a fazer uma equipe, uma academia com vários horários, num outro local, e ele tornou-se então o mentor dessa academia. Nessa brainstorm de nomes e como é que a gente vai fazer, como é que não vai fazer, a gente conseguiu um lugar grande, muito bacana, dentro de um centro empresarial, no bairro do Cristo Rei. E nessa brainstorm foi um aluno que eu tinha chamado Edgar Klein, que deu a ideia de arena. E eu simpatizei, gostei muito. A gente mandou fazer uma logo. A logo que vocês conhecem muito bem, é uma logo forte, é uma logo que nunca foi alterada, é uma logo que faz parte do nome Arena. E essa equipe foi transferida da ABB para a academia Arena, então com uma sala com 220 metros dentro do Centro Empresarial Cajuru. Os primórdios da Arena, a gente fez 2 áreas num tatame, o maior tatame, um dos maiores da América do Sul naquela época, 170 metros, com 2 áreas delimitadas por tatame vermelho e os verdes. E eu entendia, e eu passava para as pessoas entendiam o que era ser casca grossa no jiu-jitsu. É porque aquele tatame, aquela lona é uma lixa natural. Então, quando as pessoas que começavam a aprender jiu-jitsu, fatalmente os dedos, a parte externa da mão e os dedos dos pés, o peito do pé, começavam a ficar calejados, sangravam nos primeiros dias, primeiras semanas, e ali criava-se uma casca, por isso que a gente chamava, o cara já está casca grossa, já calejava, e aí começava a desempenhar melhor as estratégias do jiu-jitsu. Naquela época, o jiu-jitsu dentro da estrutura da arena era basicamente só a única arte marcial. Era, como eu disse, uma sala de 220 metros, com um tatame enorme, uma lanchonete e o escritório. Eu e o Robson nos revezávamos com os horários, durante o dia, a tarde e a noite, dentro das nossas funções profissionais que nós desenvolvíamos naquela época também. E a equipe foi aumentando, evidentemente, o maior número de alunos foi se capacitando, fizemos muitos campeões e houve a necessidade, então, dessa primeira fase, que foi os primeiros 5 anos, que é o primeiro quadro que eu estou falando de vocês, desses 20 anos de arena, nós sentimos a necessidade de aumentar esse treinamento, não só do jiu-jitsu, como oferecer um treinamento também específico de condicionamento físico. E aí, a primeira fase da arena foi uma estruturação do jiu-jitsu, foi a estruturação da própria academia no meio das artes marciais, como a excelência em jiu-jitsu, e com o quadro de campeões, e muitos faixas pretas que naquela época eram iniciantes nos acompanham até hoje, inclusive aqueles batizados de dinossauros do jiu-jitsu. Eu tenho orgulho em tê-los na minha galeria de faixas pretas, que hoje já são em torno de 70, e eles são os primeiros
que migraram da época da ABB para a nova arena, naquela época, em 1996, há 20 anos atrás.